Olá, meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, aproveitou bem as férias? Essa aqui é a primeira aula do terceiro bimestre, primeira aula de Sociologia. Vamos lá então? Pessoal, vou passar o módulo 13 para vocês, tá, em Sociologia, e é interessante o tema, o Brasil atual, tá bom? Mas assim, para o Brasil atual, mas vou fazer uma construção sócio-histórica do Brasil, tá? Até os dias atuais. Não vai ficar só nos dias atuais. Vou mostrar alguns fatos, alguns conceitos, algumas manifestações culturais, alguns contextos que ajudaram, influenciaram o comportamento da sociedade brasileira, tá? Mas antes disso, eu quero explicar uma coisa para vocês. Como eu já falei para vocês, é importante vocês estudarem e ter uma noção de história, de geografia, de filosofia e de história. São ciências humanas e elas compartilham, tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês, meus queridos? Porque se você estudar história, vai facilitar o teu entendimento na sociologia e na filosofia, tá? Porque os acontecimentos históricos, como a sociedade vive, contribui até para a elaboração das teorias, tá bom? Vamos lá então? Vamos imaginar que o Brasil como fosse uma pessoa. Como assim, professor? Imagina uma pessoa de... Vamos cortar aí 520 anos, tá? Existia o Brasil antes da descoberta? Existia, mas vamos cortar o Brasil de 520 anos, tá bom? Os Estados Unidos também tem a mesma idade. Imagina que os Estados Unidos é o nosso primo. Os outros países também são nossos parentes, nossos primos, tá bom? A Europa mais velha, a Ásia nem se fala, tá bom? A África também é bem velhinha, e nós somos jovens, temos 500 anos aí. Você sabe que o Brasil, né, foi descoberto por quem? Pelos portugueses, isso você sabe, né? E só daí já aconteceu algo muito importante, porque teve um encontro de dois mundos, os europeus. Nesse momento o Brasil era representado pelos portugueses e na América Latina boa parte dos espanhóis, uma parte dos franceses, e lá em cima, vamos colocar assim, na Inglaterra com os Estados Unidos, tá bom? Meus queridos, acontece aqui, já teve esse encontro entre europeus e brasileiros. A Europa estava bem à frente. Aqui no Brasil, os índios viviam, vamos colocar assim, como fosse na idade pré-histórica, tá? Porque os índios não tinham hábito de escrita. Diferente dos índios da América Espanhola, né? Os astecas, os incas, os maias, eles eram bem desenvolvidos, tá? Conforme a cultura deles, é claro. Mas o interessante é que essas culturas foram dizimadas e os índios do Brasil sobreviveram, né? Tudo isso, né? Vivendo em tribos, né? E depois os portugueses, devido ao processo de cana-de-açúcar, tá? Eles começaram a trazer escravos negros, tá? Lembrando que os primeiros escravos não foram negros, foram os próprios índios, tá? O pau-brasil. Então, para você entender o Brasil, vocês têm que entender de duas coisas. De um lado, a política e de outra, a economia. Imagine que o nosso país é uma pessoa, não foi isso? As pernas, vamos colocar que a perna direita seja a economia e a perna esquerda seja a política, tá? As pernas que faz um país, uma pessoa se movimentar. Professor, é o cérebro, tudo bem, mas assim, com as pernas que você pode movimentar. O que é política, meus queridos?
Eu estou explicando isso para vocês para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? O que é política? A política é a forma, que é a perna esquerda, nesse meu exemplo, né? A política é a forma que existe para governar. Aqui no Brasil, boa parte, pega aí, mais de 300 anos, pertencíamos a quem? A Portugal. Nós éramos colônia, tá? E nesse período quem mandava mais no país era o Nordeste, tá? Depois conquistamos a independência, mas era uma monarquia. Lembra Dom Pedro I, Dom Pedro II, tá bom? Depois teve o golpe, o que se tornou o Brasil república. Aí o Brasil tem muitas histórias. Os últimos 100 anos do Brasil é muitas histórias, meus queridos. Nesses últimos 100 anos teve 3 golpes militares, tá bom? Como assim, Projeto 3? Não é só o 64? Não, meus queridos. Os primeiros presidentes, foi a República da Espada, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um golpe militar. Depois tivemos com o golpe de 30, com Getúlio Vargas. Tá? Formou-se uma ditadura aí. E depois teve quem? O golpe de 64. Tá bom? Nesse meio tempo teve república, governos populistas. Tá bom? E a nova democracia. Que seria a nova democracia. Né? Foi muito importante a Constituição de 87. Aí tivemos o primeiro presidente, né, eleito pelo povo, diretamente pelo povo, que teve o movimento direto já, foi quem? Fernando Collor. Impeachment. Depois teve Fernando Henrique, teve reeleição Fernando Henrique. Não foi preso, não sofreu impeachment. Tá? Desconfio, mas não teve. Depois, quem foi presidente? Luiz Inácio Lula da Silva, que em sua gestão era muito popular. Você não pode não gostar dele, mas na época ele era bem popular. Tá bom? Aí depois teve Dilma, impeachment. Lula, preso, ex-presidente. Temer, vice da Dilma, depois até o Temer foi preso. E agora estamos com o Bolsonaro. A construção histórica. Brasil não é para amadores não, tá bom? Então eu fiz um trajeto da política. Política é a forma de governo, tá? Foi colônia, foi monarquia, foi república, teve regime militar e teve a nova democracia. Muitas histórias. O que seria a economia então, meus queridos? Seria as principais formas que um país encontra para ter o seu sustento. No início foi o pau-brasil, que servia como tinta, você sabe disso, né? O Brasil descoberto foi em 1500, entre 1500 e 1530 é considerado pré-colonial, Brasil pré-colonial. Por quê? Só teve gente que veio para cá, mas para guardar, o guarda-costa, né? Interessante esse termo, guarda-costa, que era a segurança das fronteiras do Brasil, tá? E reconhecimento. Depois que vieram os portugueses resolveram, né, trazer os escravos africanos e contribuiu para a mistura, para a maior miscigenação do mundo aqui no Brasil, tá? Então o pau-brasil foi o principal produto. Depois a cana-de-açúcar, por muito tempo foi importante. Aí a sociedade do Brasil eram os senhores do engenho que tinham poder, entenderam? E a maior parte de escravos. Tinha os homens livres? Tinha. Mas aí depois, então, tivemos o ciclo do ouro, da Minas Gerais, e depois o café. Muito. São Paulo, mesmo Rio de Janeiro, em especial São Paulo, desenvolveu muito com o ciclo do café, meus queridos. A economia muito importante nesse período, tá bom? Mas chegou 1929. O que aconteceu no mundo nesse ano? A crise de 1929 quebrou a bolsa de valores de Nova York. Afetou o mundo inteiro. Ninguém tinha dinheiro para comprar café do Brasil, meus queridos.
O Brasil dependia muito do café. E aí? Um ano depois teve o golpe de 1930, né, o segundo golpe militar que eu descrevi para vocês, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas manda queimar um monte de café aí e começou aqui, vamos à indústria de base. Tá? A indústria, é importante isso. Teve o regime militar, tá bom? Mas a questão é o que? O Brasil sempre manteve uma cultura agroexportadora. Exportar matéria-prima. É complicado isso, né? Poxa vida. Tem um monte de minérios aqui. Tecnologia é minério. Aí o Brasil vende matéria-prima e compra a matéria, né, compra computador, compra tecnologia de fora. Por isso que é importante, por isso que você é o futuro da nação, do nosso país, porque é a educação, tá bom? Mas como eu expliquei para vocês, então o Brasil, se fosse uma pessoa, teria 520 anos, é novo no mundo, mas o seu primo, que é os Estados Unidos, está bem à frente, é o país mais rico do mundo, seria o primo que é mais rico do mundo. Na Europa, a Ásia e a África são mais velhos, tá bom? Mas mais rico é os Estados Unidos, tá? E o Brasil é estranho, mas está entre os países mais ricos do mundo, está entre os 10. Já chegou a sexto, mas a desigualdade social é enorme, tá? Mas eu dei essa aula para vocês explicando sobre isso, tá? Que a política e a economia, elas trabalham juntos, tá? A política é a forma de governar e a economia é como esse país se sustenta, tá bom? Conhecendo isso, imaginando dessa maneira, vai ser fácil vocês compreender melhor a atual situação do Brasil. Nas próximas aulas eu vou explicar alguns outros fatores e o que está acontecendo no Brasil atualmente. Tá? Algo novo na história da nossa humanidade, que é o coronavírus também. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Vou passar alguns exercícios para vocês. Tá? Até mais. Tchau para vocês.